Vocês merecem isso por terem feito a gente sofrer todos esses anos! Morra, filha da p***! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Arquivo Mistério e hoje eu tô trazendo pra vocês um dos maiores massacres já acontecidos nos Estados Unidos. Episódio 1, o massacre de Columbine. O caso de hoje aconteceu no dia 20 de abril de 1999. Em Columbine, Colorado, Estados Unidos. O massacre executado por dois jovens atiradores que chocou o mundo. Para ficar mais fácil o entendimento dos fatos, eu preciso começar explicando quem são os responsáveis e como eles planejaram tudo até chegar o dia de fato. Eric David Harris, que na época tinha 18 anos, e Dylan Bennett Klebold, de 17 anos. O Eric era filho do casal Wayne Harris, aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, e Catherine Ann Paul, dona de casa. Eric era um rapaz muito inteligente e sempre com boas notas. Ele sabia muito bem usar as palavras e isso o ajudava a ter um grande domínio de persuasão. Ele não tinha um relacionamento próximo com a família, mas também não era um dos piores. Era algo do tipo cada um na sua. O Dylan era filho de Thomas e Susan Klebold. Ambos eram pacifistas, frequentadores de uma igreja luterana. O Eric e o Dylan se conheciam, mas não eram próximos. Eles chegaram a criar um vínculo maior no final da adolescência na escola Columbine. Os garotos não costumavam faltar aulas. Eles participavam das atividades regulares como teatro, operavam videocâmeras para gravações de apresentações de alunos e pela facilidade que tinham em manusear equipamentos eletrônicos, eles acabaram se tornando responsáveis pela preservação do servidor dos computadores da escola. O que se fala até os dias de hoje é que existe a possibilidade deles terem sofrido bullying durante o período que estudaram lá. Contudo, psicólogos, autores de livros e algumas reportagens divergem nesse assunto. Uns dizem que eles tinham uma mente doentia e que eles queriam apenas matar. Já outros dizem que eles sofreram bullying e que esse foi o gatilho para o massacre. Os garotos tinham diários onde eles desabafavam seus sentimentos, muitas vezes raivosos. O diário do Eric possui muitos palavrões. Já na primeira página é possível identificar o quão rancoroso e superior ele se sentia. Todo mundo tá sempre fazendo gracinhas comigo, mas vocês vão pagar por isso. Será a vingança final. Eu odeio vocês por terem feito brincadeiras maldosas comigo. Não me venham com essa porra de bom, a culpa é sua, porque não é. Antes de eu deixar esse lugar, eu vou matar quem eu considero inútil. E se você me irritou no passado, você vai morrer se eu te ver. Eu não esqueço das pessoas que mexeram comigo, mas eles nunca terão a chance de ler isso porque eles estarão mortos antes disso ser descoberto. Existem muitas palavras preconceituosas, racistas, misóginas, homofóbicas, machistas. Eu não consegui ler o diário completo. Eu filtrei essas frases pelas poucas páginas que li. Já o diário do Dylan era mais depressivo. Quando ele citava o ódio, não chegava a ser tão direto como o Eric. O Dylan era ansioso e apaixonado. Enquanto o Eric desenhava suáticas em seu diário, o Dylan desenhava corações. O Eric parecia se sentir superior a todos. Eu me sinto como Deus, e gostaria que eu fosse, para que todos estivessem oficialmente abaixo de mim. Ninguém é digno desse planeta, somente eu, e quem eu escolher. Já o Dylan... A história da minha existência. Eu sou um Deus da tristeza, exilado para este inferno eterno. As pessoas que ajudei me abandonam, me negam o que eu quero, amar e ser feliz, sendo feito um humano, sem a possibilidade de ser humano, o mais cruel de todos os castigos. Para alguns eu sou louco, é tão claro, mas tão nebuloso, tudo está conectado, separado. Eu sou o único intérprete disso. Eu prefiro não ter nada do que não ser nada. A humanidade é algo que anseio.
Eu só quero algo que nunca posso ter. O contraste entre os dois era bem grande. Psicólogos e outros profissionais que analisaram por completo os diários conseguiram traçar um perfil para cada um. O Eric era definitivamente um psicopata com ódio e desejo de vingança. Já o Dylan era uma pessoa que estava emocionalmente fraca e numa depressão profunda. Uma das frases mais marcantes do diário do Dylan, para mim, foi quando ele definiu a sua vida como a existência mais miserável da história. O poder de persuasão dos garotos era tão grande que em janeiro de 98, um ano antes, eles foram acusados de trapaça, arrombamento, invasão e roubo de um equipamento eletrônico deixado numa van estacionada na cidade. Mas eles passaram impressão tão boa aos policiais que acabaram ganhando um acordo para ter o registro criminal apagado se concordassem em participar de um programa de reeducação social executando serviços comunitários. Eles se comportaram tão bem que o policial responsável pelo caso os liberou do programa meses antes da data de conclusão. 4 meses depois, o Eric entregou uma carta de desculpas para o dono da van. Na carta, ele lamenta suas ações. Entretanto, em um dos textos do diário, escrito dias depois da entrega da carta, o Eric escreveu: Os Estados Unidos não era para ser a terra da liberdade? Mas se eu sou livre, por que eu não posso privar algum maldito de merda de seus bens se ele larga no banco da frente da porra de uma van no meio de uma noite de sexta-feira? Isso é seleção natural. Devem levar tiros, filhos da puta. Os dois organizaram o massacre a Columbine por quase um ano. E assim, no dia 20 de abril de 99, eles colocaram o plano em prática. Dylan acordou bem mais cedo que comum e saiu. A mãe do Dylan sabia que naquela data ele tinha uma prova para fazer, mas mesmo assim ela achou estranho ele sair muito mais cedo do que o normal. Dylan, por que você está indo tão cedo para a escola? Tchau. A Susan não sabia que essa seria a última palavra que ela escutaria do seu filho. O Dylan, na verdade, estava indo se encontrar com Eric para finalizar a montagem das armas, além de programar o relógio de algumas das bombas. O plano dos dois era plantar uma bomba próximo ao corpo de bombeiros, 2 bombas na cafeteria da escola e uma bomba em cada carro deles. Os carros ficariam estacionados próximo à porta de 2 das 3 saídas da escola. O que deveria acontecer era: a primeira bomba explodiria perto do corpo de bombeiros, o que manteria eles ocupados enquanto as outras 2 bombas da cafeteria explodiam. Assim que as bombas da escola explodissem, os alunos, assustados, deveriam correr para fora da escola por uma das 3 saídas, as 2 laterais, onde estavam os carros que também iriam explodir, e a entrada principal, onde eles estariam aguardando do lado de fora com armas. Mas não foi exatamente assim que tudo aconteceu. Após eles terem plantado todas as bombas, a primeira, a do corpo de bombeiros, que estava programada para explodir às 11h14 da manhã, explodiu, mas não foi como esperado. O fogo foi pequeno e dominado pelos bombeiros em poucos minutos. As bombas da cafeteria estavam programadas para as 11h17, as bombas dos carros ao meio-dia. Cada bomba pesava 9 quilos e eram feitas de propano. Esses horários foram escolhidos pois às 11 horas da manhã era o intervalo e praticamente todos os estudantes estariam indo para a lanchonete fazer suas refeições. Do lado de fora, o Eric e o Dylan perceberam que os alunos saíam calmamente. Foi então que eles perceberam que as bombas da cafeteria não explodiram. Se as bombas tivessem funcionado, elas poderiam ter matado praticamente todos os 485 alunos que estavam lá naquela hora, além de comprometer a estrutura do prédio. Então, eles decidiram dar início ao plano B, que seria não mais esperar os alunos saírem, mas sim entrar na escola. No caminho, o Eric cruza com um amigo chamado Brooks Brown. Eric, por que você faltou à prova hoje, cara? Está tudo bem? Isso já não importa mais. Eu gosto muito de você, Brooks. Vá pra casa. Vá pra casa. Brooks não entendeu nada, mas sentiu que algo estranho estava acontecendo.
e então imediatamente ele obedeceu e foi embora. Mais à frente, o Eric se depara com 2 alunos sentados na grama. Eles eram Rachel Scott e Richard Castaldo, ambos de 17 anos. A Rachel levou 4 tiros e faleceu na hora. O Richard levou 8 tiros, que atingiram o peito, o abdômen e os braços. Ele sobreviveu, mas infelizmente ficou paraplégico. Seguindo em direção à escola, os dois veem 3 outros alunos que até o momento não tinham percebido o que estava acontecendo. Esses 3 alunos eram Daniel e Sean, de 15 anos, e Lance, de 16 anos. Mais uma vez, sem falar nada, Eric e Dylan atiram. Mesmo ferido, o Daniel tenta fugir. Sean e Lane sobreviveram, mas Daniel acabou não resistindo. Alguns alunos que estavam próximos começaram a perceber o que estava acontecendo. Eles acabaram atingindo mais 2 estudantes, Mark Taylor, de 16 anos, e o Michael Johnson, de 15 anos. Apesar do estado grave, eles conseguiram sobreviver. Do lado de dentro, o professor Dave Sanders corre para a cafeteria para tentar avisar o máximo de alunos. Pessoal, por favor, me escutem! Me escutem! Eu preciso que vocês se escondam! Ou corram pela saída dos fundos! Não saiam pela frente! Algo muito ruim está acontecendo! Acredite em mim ou não! Só façam o que eu tô pedindo, por favor! Se não fosse ele, com certeza o estrago seria maior. Às 11h25, começam a chegar viaturas da polícia. Os atiradores começam a disparar para a rua em direção aos policiais. Às 11h27, depois de ajudar vários alunos a se esconderem, o professor Dave se bate com os atiradores em um dos corredores da escola. Ele não fala nada, apenas se vira e tenta fugir. E mais uma vez, o Eric e o Dylan atiram. O professor é atingido nas costas, ele cai sangrando muito. Mesmo assim, o Dave se rastejou para a sala mais próxima para tentar se esconder. Um aluno chamado Aaron Hansey, que estava nesse local e que tinha conhecimento de primeiros socorros, tentou ajudar o professor. Ele então resolve escrever numa lousa "One bleeding to death", que em tradução significa uma pessoa sangrando até a morte. Só que esse pedido de ajuda foi praticamente ignorado. Vocês vão entender mais tarde o porquê. Infelizmente, o professor Dave morreu. Uma professora chamada Pat Nilsson e um aluno chamado Brian Anderson, de 17 anos, acabam indo em direção a uma das saídas da escola. Antes de abrirem a porta para o corredor principal, eles conseguem ver os atiradores, que consequentemente também notam a presença dos dois do outro lado da porta. A atitude dos dois, novamente, foi atirar. A professora e o aluno não são atingidos pelas balas, mas ficam muito feridos pelos cacos de vidro. Eric e Dylan continuam andando. A professora retorna para a sala em que eles estavam e ela fala com os alunos. Pessoal, se escondam! Fiquem em silêncio! Ela se esconde embaixo do balcão daquela sala e usa o telefone para ligar para a emergência. O que vocês vão ouvir agora é exatamente a transcrição da ligação da professora Pat para o 911. O áudio completo é muito longo, mas aqui você escutará o início e o final da ligação. Jefferson County, 911. Sou professor da Combine High School, tem um estudante aqui com uma arma. Ele atirou pela janela, acredito que é um... Combine High School? Isso, eu tô... Alguém se mexeu com a senhora? Sim. A escola está em pânico, eu tô na biblioteca. Eu tenho alunos embaixo das mesas. Os meninos estão gritando, os professores estão tentando controlar as coisas, precisamos da polícia aqui. Tá ok, estamos chegando. Você pode se avisar, por favor? E quem é o aluno, senhora? Eu não sei quem é o aluno. Ok. Meu Deus! Ok, eu disse. O que tá acontecendo lá fora? Eu fui lá e eu vi uma arma. O garoto que estava comigo disse que era uma produção de vídeos. Eles fazem esses vídeos, sabe? Certo. A arma não era de brinquedo e eu pensei, eu não acho que isso seja uma boa ideia. Eu sei pra ver o que tá acontecendo. Ele apontou a arma diretamente pra gente e atirou. Ok, a polícia já está a caminho. Meu Deus! Fique
comigo, certo? Todo mundo no chão! Abaixados! Fiquem abaixados, embaixo das mesas, embaixo das mesas! Certo, me diga. Meu Deus! Eu tava indo lá pra dizer pra eles pararem, aí eu fui! Uhum. Meu Deus! Ai, muito perto! Oh, meu Deus! Eu acho que ele está na biblioteca! Certo. Qual o seu nome, senhora? Meu nome é Betty! Betty? Isso, Betty! Às 11h29, começa a parte mais assustadora desse massacre. O Eric e o Dylan chegam na biblioteca e lá eles encontram mais de 50 pessoas, entre alunos e funcionários da escola. Atenção! Todo mundo se levanta! Agora! Ninguém obedeceu a ordem do Eric. Morra, filha da puta! E acerta primeiro no aluno Ivan Todd. Ele se feriu muito pouco. Já o Dylan atirou em 3 outros alunos: Mickey Hall, Daniel Stephenson e Patrick Island. Eles felizmente não morreram, mas ficaram bem feridos. Eric, enquanto andava pela sala, puxou um aluno que estava escondido e simplesmente atirou. Ele se chamava Steven Cornell, de 14 anos. Foi atingido no pescoço e morreu na hora. Embaixo de uma outra mesa, a menina Cassie Bernal estava rezando. Vosso nome, venha-nos o vosso reino. O que você está rezando? Você acredita em Deus? Sim, eu acredito. Após a resposta da Cassie, o Dylan atira em sua cabeça, matando-a na hora. Dylan também atira em Isaiah Showells, de 18 anos, que também morre na hora. Ele retorna a atirar nos 3 estudantes que tinha atingido segundos anteriores, mas dessa vez direciona a arma para Patrick. Ele fica gravemente ferido. Dylan não para e continua andando e atirando. Dessa vez ele atinge Matthew Catcher, de 16 anos, que também morre na hora. O Eric e o Dylan começam a gritar para todos: Vocês vão morrer! Vocês merecem isso por terem feito a gente sofrer todos esses anos! Eric atinge Nicole e John. John tenta se defender jogando uma das cadeiras da biblioteca. O Dylan vê tudo e corre em direção a ele, que mais de perto atira. O John não resiste. Mais 3 estudantes são atingidos pelo Dylan: Lisa Kreutz e Vali Schnur, de 18 anos, e Mark, de 17 anos. Após atirar neles, o Dylan percebe atrás de uma das mesas a cabeça de algum outro estudante. Sem falar nada, atira. A estudante era Lauren Townsend, de 18 anos. Ela morre na hora. Neste ponto, várias testemunhas disseram que Eric e Dylan comentaram entre eles que não conseguiam mais sentir adrenalina ao atirarem nas pessoas. A gente deveria começar a esfaquear o pessoal. Deve ser mais divertido. Um outro aluno estava escondido embaixo de uma das mesas. Esse aluno era o John Savage, que era amigo do Dylan. Eles nunca tiveram problema e realmente eram próximos. Ei, Dylan! Fala aí, cara. Meu Deus, o que você tá fazendo, cara? Tô só matando pessoas. Mas você vai me matar? Não, mas vai embora, sai daqui! O Eric volta a atirar. Dessa vez, ele atinge o Daniel Moser, de 15 anos, que também morre na hora. Nesse momento, mais carros da polícia, da SWAT e ambulâncias começavam a chegar do lado de fora. Os comentários que rondavam eram que existiam aproximadamente 8 atiradores e que, por conta disso, os policiais decidiram não entrar. O Dylan agora atira em 2 outros alunos, Austin Eubanks e Corey Deepwater, ambos 17 anos. Os 2 não morrem, mas o Eric chegou mais perto e reconheceu o Corey. Você! Eu te odeio por tudo o que você me fez! Morre, filho da puta! Desgraçado! Dessa vez foi fatal. Apenas pouco depois do meio-dia, a SWAT decide entrar no colégio. Contudo, eles decidiram entrar pela porta oposta de onde os garotos vieram. Tudo estava acontecendo muito rápido e talvez, se eles tivessem entrado pela porta mais próxima, mais vidas poderiam ter sido salvas. Ao 12:08, ainda na biblioteca, eles põem em ação a parte final do plano, o suicídio. Os 2 apontam suas armas para si e contam:
1, 2, 3. O Eric atirou pelo céu da boca com sua espingarda. Dylan atirou na própria cabeça com uma semi-automática. O caso de Columbine foi um massacre que despertou o assunto de bullying nas escolas. A partir desta situação, esse assunto passou a ser tratado com muito mais atenção. Ao todo, foram 13 vítimas fatais desse massacre, 12 alunos e um professor. Outros 21 alunos ficaram feridos. Vocês escutaram na narrativa que a SWAT demorou 3 horas e meia para chegar até a biblioteca. Só que Dylan e Eric terminaram com todo o massacre ao 12:08 e eles chegaram lá às 3:30. Então eu não entendi o que é que fez com que eles demorassem tanto para chegar lá. Eu não consegui achar essa informação em lugar nenhum. Só as informações que diziam que eles demoraram 3 horas e meia. Então se alguém aí souber dessa informação, deixa aqui nos comentários porque realmente eu tô muito curioso para entender o porquê que isso aconteceu. Outra observação é sobre o Dylan. Apesar dele transparecer deprimente e deixar clara a tristeza lá no seu diário, ele se sentia superior. Lá no poema que eu deixei pra vocês aqui na narração, ele se definiu como Deus da tristeza. Apesar dele ter usado a palavra tristeza, ele usou a palavra Deus. E Deus é um ser de superioridade. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que os melhores se destacam, onde as pessoas tentam ser melhor do que alguém. E ser melhor do que alguém implica que alguém tem que ser inferior. Então essa violência de segregação de grupos, de exclusão na sociedade, pode ser um gatilho para determinados comportamentos como esse. Eu não tô justificando, não tô trazendo desculpa, mas eu só tô querendo dizer que talvez se o Dylan tivesse crescido num grupo, numa comunidade diferente dessa que ele viveu, talvez ele não fizesse tudo isso que ele fez. A gente precisa refletir nas nossas atitudes e saber que isso pode implicar no crescimento, no desenvolvimento de outras pessoas. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é sobre o pai do Eric. Durante o massacre, ele ligou para a polícia e disse que achava que um dos atiradores era o filho dele. E aí muita gente ficou acusando, apontando, questionando. Ah, por que você não avisou antes? Ah, porque só na hora do massacre você vai dizer que é seu filho. Mas gente, vamos pensar. É muito fácil a gente apontar, porque a gente não estava lá. E principalmente agora, porque a gente já sabe de tudo. A gente sabe todos os fatos, a gente já sabe das pesquisas, já sabe tudo o que aconteceu. E talvez exatamente o porquê de tudo isso. Mas vocês não acham que se um pai ou uma mãe soubesse que um dos seus filhos tivesse um potencial para fazer um crime tão grande como esse, eles iriam ficar de braços cruzados? Se mesmo as autoridades só conseguem agir depois que o crime é cometido, por que é que a gente que está do lado de fora quer ter o poder de julgar e apontar para que os pais soubessem que tudo isso ia acontecer? Por conta dessa situação, os pais do Eric nunca, até hoje, vieram a público para falar qualquer coisa sobre o caso. Eles sempre falaram com a polícia quando precisava, mas nunca na televisão, para jornal, nada. Eles tentaram sempre evitar toda essa massa que acusavam eles por causa do crime. Os pais do Dylan também ficaram muito tempo sem vir a público. Apenas 15 anos depois, a mãe do Dylan, Susan Klebold, veio a público com um livro que ela escreveu chamado O Acerto de Contas de uma Mãe. Ela também fala que a população não parava de julgar ela. Como você não percebeu isso? Que tipo de mãe você é? E ela se pergunta isso até hoje. Nesse mesmo livro, ela ainda fala que a coisa mais dolorosa que ela já sentiu até hoje foi quando ela recebeu a informação de que a escola estava sofrendo um atentado de atiradores e ela sentiu que um deles poderia ser o filho dela. E aí ela rezou para que tudo isso acabasse logo, e para que isso acontecesse, o filho dela precisava morrer. Ela sabia disso e ela rezou para que isso acontecesse. Vale acrescentar que ela doa toda a renda da venda do livro para ONGs que ajudam adolescentes com depressão. Ela também tem um TED Talk que eu recomendo muito que vocês assistam, tem aqui no YouTube com legendas em português, e eu vou deixar para vocês um trecho que foi a parte mais chocante que eu senti quando assisti esse vídeo dela. Antes do tiroteio, eu acreditava ser uma boa mãe. Ajudar meus filhos a tornarem-se zelosos, saudáveis e adultos responsáveis era a missão mais importante de toda a minha vida. Mas a tragédia me convenceu de que eu fracassei como mãe. E esse senso de fracasso, em parte, que me trouxe aqui hoje. Estou aqui para compartilhar a experiência do que é ser a mãe de alguém que mata e causa dor. Pessoal, então é isso. Eu tentei resumir bastante para trazer algo bem sucinto para vocês, mas se vocês quiserem saber mais detalhes, basta clicar em um dos links que eu vou deixar aqui embaixo, que foram os links que eu usei como referência para fazer o caso de hoje. Se você gostou desse conteúdo que eu trouxe para vocês, deixa o seu like. Se quiser acompanhar quando os novos vídeos forem lançados, se inscreve no canal e eu espero vocês próxima semana quando eu trazer mais um caso para vocês, ok? Até lá!